Olá, você já percebeu que existem coisas na vida que a gente não tem muito como fugir delas? Mais cedo ou mais tarde elas cobram a conta, elas aparecem na nossa frente, quando a gente deixa alguma pendência, quando a gente não ajusta, não alinha. É interessante, mas a vida como um todo é assim, não é? Às vezes você tem um problema com alguém e quando você não acerta, você foge, corre. E quando você menos espera, você está trabalhando com essa pessoa é um chefe, uma chefe, né, no seu trabalho, tem uma posição acima de você e aí cria aquele constrangimento. E assim é em tudo na vida. Em tudo. Nós não conseguimos fugir das coisas erradas que nós fazemos, a não ser que nós as acertemos. É interessante porque a Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 13, diz assim: "E não há criatura alguma encoberta diante dele, Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas ou com quem temos de tratar." Ele está falando de Deus. Você tem alguma coisa para tratar com Deus? E eu acredito que você tem. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que Ele nos deu condições de não pagar, mas de sermos justificados com as nossas dívidas diante de Deus, que é o pecado, que são os nossos erros, que são as coisas que nós fazemos e que desagrada a Ele. Ainda que você não acredite, não dá para andar nesse mundo achando que a gente não vai prestar contas a alguém, que não temos alguém que é superior a nós. É óbvio que alguém nos criou, nós não somos frutos do nada e nem somos sonhos de alguém, que a hora que a pessoa acorde, nós vamos desaparecer. Nós somos reais, né? E essa é a nossa realidade, de que temos alguém acima de nós, superior a nós, divinamente superior, com quem nós teremos que prestar contas. É aquele que nos criou, é o Deus que cria e sustenta todas as coisas e que nos outorgou, nos capacitou com o dom do livre-arbítrio. Então nós fazemos as nossas escolhas, mas respondemos por cada uma delas diante dele. Por isso que a Bíblia diz que não há criatura nenhuma, não há criatura alguma, não é encoberta, escondida diante de Deus. Mas todas as coisas estão nuas, patentes, e muito claras diante dele, Deus, a quem nós um dia prestaremos contas. Que a sua vida seja para prestar essa conta ou essas contas agora, através de Cristo Jesus. O autor de Colossenses diz que ele apagou o risco ou o escrito de dívida que pesava contra nós. Esse alguém é Jesus Cristo. Quando a nossa vida está nas mãos de Jesus, quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus, quando nós reconhecemos que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada diante de Deus, que é somente Ele, Jesus, quem nos justifica, quem nos redime, através do seu sacrifício vicário na cruz. É por Ele, através dele, que nós somos justificados, perdoados e que tornamos-nos pessoas inculpáveis diante de Deus. Mas para isso, Jesus assumiu a nossa culpa. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e impede Deus de nos ouvir. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, você não precisa carregar o peso do pecado, nem o peso da culpa, nem a tensão de saber que um dia você vai estar diante daquele que quer você creia ou não, você vai ter que prestar contas a Ele, porque Ele mesmo diz que é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Nós somos aqueles que estamos
no meio, não é? Então, eu quero fazer, ou quem sabe um conselho, não sei se é essa a palavra, mas te dar esse conselho. Entregue sua vida a Jesus. Peça para Ele pagar a sua dívida diante de Deus, porque Ele vai pagar. Ame-o. E Ele não somente vai riscar tudo aquilo que te condena, que te afasta, que te acusa diante de Deus, como também vai te colocar na condição de filho, de perdoado, de justificado, de redimido. Ele é o único, não existe outro, não existe outro. Por melhor, por mais moral, por mais ético, por mais certinho que nós sejamos, ainda assim somos pecadores e precisamos que alguém nos redima desse pecado, né? Nos justifique diante de Deus. Por isso que o Senhor diz, e não há criatura alguma encoberta, escondida diante dele. Ninguém capaz de Deus não ver, de Deus não enxergar, de Deus não saber o que ele está fazendo, o que ele está pensando, o que ele está intencionando. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele, daquele com quem temos de tratar. Que você trate isso agora, em vida. Jesus te ama, Deus te ama, e Ele deu Jesus Cristo para que Ele, Jesus, nos justifique, para que no grande e terrível dia do Senhor, nós sejamos encontrados indesculpáveis diante dEle, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pense nisso, reflita sobre isso e decida em cima disso que você acabou de ouvir. Quero orar por você. Querido e eterno Pai, glorificado seja o nome do Senhor. Deus de eterna graça, eu quero te louvar neste momento e agradecer porque nós já somos, nós já fomos justificados, perdoados, e nenhuma condenação há sobre e contra as nossas vidas, nós que confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas talvez este meu amigo, esta minha amiga, esta pessoa que está recebendo esta palavra, Papai amado, ainda não tenha entendido, não tenha tomado esta decisão de entregar o caminho dela, o caminho dele ao Senhor, confiar no Senhor, acreditar que a tua palavra, ó Deus amado, é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, que nós devemos guardá-la no nosso coração para não pecar contra ti. Senhor, meu Deus, nos abençoe. Abençoe esta pessoa. Abençoe, Senhor, meu Deus, este amigo, este irmão, talvez um filho distante, um filho pródigo que se afastou do Senhor e está recebendo esta palavra agora. Que ele volte para a casa do Pai, para a presença do Senhor, papai. Dê a todos nós uma semana de bênção, uma semana vitoriosa, uma semana debaixo do teu imenso amor e do teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana para vocês. Até a próxima.